É sobre o fim do mundo? É sobre o mundo viking? Não totalmente. São conflitos, decisões, tragédias e resultados que têm habitado o nosso mundo penal e processo penal. E quem conta? 2 integrantes dessa angústia diária. Olá, você escuta agora o podcast Processo Penal Ragnarok. Meu nome é André Guasti, mais uma vez agradecendo a todos os ouvintes. Saudações alvinegras, mais uma vez. No último episódio já comemorei o título da Série B. Vamos para o próximo ano e seremos campeões. Saudações bicolores, é um prazer estar aqui. É o nosso 10º episódio, né? Chegando à casa dos 2 dígitos, vai demorar para sair dela, mas é com muito prazer que nós estamos aqui participando do Processo Penal Ragnarok. Eu queria fazer um agradecimento especial aqui ao pessoal da Fervo Digital. Depois eu vou postar lá no meu Instagram, em comemoração aí ao 10º episódio do podcast. Nós ganhamos uma canequinha personalizada do podcast Processo Penal Ragnarok. Que pena que a gente não pode vender esse souvenir, né, bebê? Que pena que a gente não pode ganhar dinheiro vendendo souvenirs aí. De repente o pessoal ficaria interessado. Mas, de repente, a gente pode presentear, né, outras pessoas com a canequinha. De repente os ouvintes mais assíduos aí ganham esse presente da gente aí no futuro. Vamos pensar isso aí, bebê, futuramente. Então agradeço aqui, meu agradecimento especial à Fervo Digital pela gentileza, né? Em comemoração ao nosso 10º episódio. E eu queria passar uma informação, inclusive, que esse vai ser o último episódio do ano, pessoal. Tranquilos que nós retornaremos aí após um breve recesso, um breve período aí de descanso, né? Que vai efetivamente intermediar aí Natal e Réveillon. E eu já antecipo aqui as boas festas, né? Minha declaração e meu desejo de bom Natal, bom Ano Novo a todos. E que a gente vai nos encontrar aí no ano de 2022 com as energias, se possível, com certeza, aliás, renovadas para a gente dar continuidade a esse projeto. Perfeito, a gente tem que sempre pensar positivo. Eu sempre digo que o cara que inventou o Ano Novo é um gênio, justamente porque a gente tem a possibilidade de tentar de renovar nossas esperanças. A gente sempre tem que pensar e acreditar que o futuro deve ser melhor do que o presente. Então a gente deseja a todos que 2022 seja um ano leve, seja um ano de muitas realizações e principalmente muita saúde física e mental. Essa pandemia a gente tem que lembrar isso. As pessoas que têm saúde mental já é um privilégio. Então a gente, por favor, mantenham ela e vamos em busca sempre de mais realizações. Pois é, pessoal, no último episódio nós falamos do direito penal antigarantista, do direito penal nazista ali, do direito penal do nacional-socialismo, que perdurou na Alemanha entre 1933 e 1945, especialmente ali no período em que Adolf Hitler ascendeu ao poder. E como a gente falou de um período antigarantista, né, de um período em que o direito foi utilizado como forma de legitimar o totalitarismo estatal, de legitimar ali, de manter, né, o partido nazista no poder. Então a estrutura jurídica, o direito em si, quando a gente tem essa crítica, né, o direito ele pode ser utilizado inclusive para as piores maldades, né, e foi o que aconteceu na Alemanha e que aconteceu em outras experiências autoritárias também. Eu cito sempre outras ditaduras, né, como a ditadura do fascismo, como o comunismo, o socialismo russo, o que nós vivemos aqui na América Latina. A gente não pode deixar de esquecer que o direito sempre é utilizado aí para dar suporte, dar base a essas experiências autoritárias. E agora a gente vai falar de uma teoria que é o oposto e que na verdade foi sistematizada como forma de se contrapor a essa teoria antigarantista, que vem a ser chamada de garantismo penal. O garantismo penal nós temos assim como expoente dessa teoria o professor italiano Luigi Ferraioli, né? É claro que ele não é um inventor da expressão garantismo, né? Isso é muito mais antigo.
Mas ele tem um mérito, e um mérito, né, absurdo, de ter sistematizado uma teoria que ele chamou de sistema garantista, baseado ali em princípios, em preceitos mínimos, né, e fundamentais ali para as liberdades fundamentais, liberdades especialmente individuais da pessoa investigada, né, que nós chamamos de investigados, réus e acusados do processo. Perfeito. É importante deixar claro que o Ferraioli, ele começa com o direito e razão a sistematizar a doutrina penal do garantismo, mas ele migrou para o direito constitucional. Ele tenta fazer uma teoria jurídica do direito, né? Especialmente nos 3 volumes do Principia Iuris, ele trata uma teoria que ele vai chamar de axiomática do direito, a teoria lógica. Ele tenta trabalhar o direito com uma teoria lógica, com princípios para qualquer ordenamento jurídico. E no direito e razão, o Ferraioli então começou trabalhando mais a questão penal e processual penal. Nós vamos falar sobre os 10 axiomas, mas eu sempre digo que, e já para começar já causando polêmica, e é importante, eu brinco que Ferraioli ele disputa com Kelsen hoje no Brasil quem é mais citado e menos lido. As pessoas toda hora citam e falam de garantismo, mas não leram Ferraioli e não sabem o que Ferraioli defende. Aliás, e claro, é desesperador, né? Você vê a pessoa ser adjetivada como garantista, como se isso não fosse uma obrigação do nosso direito, só que de uma interpretação que ser garantista hoje é você ser abolicionista, né? Esse é quase principal. Abolicionista. Eu não ia falar isso não, mas é isso aí, abolicionista. De você ser absolutamente, tão somente pró-réu. Como então, se condenar não fosse ser garantista. O detalhe de Ferraioli, e é óbvio, não é só um detalhe, é o essencial. Ser garantista é condenar respeitando direitos fundamentais. Você precisa respeitar os direitos fundamentais. Mas uma vez respeitado, ele tem capítulos no Direito e Razão só para mostrar o equívoco do abolicionismo penal. Então nós não podemos... Na verdade, Ferraioli expressamente rechaça o abolicionismo penal. Ele diz, inclusive, que é necessário, aliás, o primeiro axioma do garantismo penal, do sistema garantista, a gente vai, né, sem querer antecipar muito, é justamente o princípio da retributividade, que significa a necessidade de você punir a pessoa que cometeu um crime, respeitadas as garantias. Então, assim, para aqueles que, de alguma forma, é claro que o Ferraioli tem algumas posições das quais eu propriamente e respeitosamente não concordo, mas taxar o Ferraioli de abolicionismo é um erro crasso. E parte da doutrina, inclusive, chega a fazer esse tipo de discurso, né? De que Ferraioli estaria pregando um abolicionismo penal ao longo dos tempos. Isso não é verdade. Isso aí já é um mito que deve ser absolutamente rechaçado. Perfeito. Quando a gente trabalha com os tipos ideais de Max Weber, se você põe no extremo o abolicionismo e no outro extremo o direito penal máximo, entre esses dois extremos você vai colocar o garantismo no intermédio. A lógica de Ferraioli é direito penal mínimo. Direito penal não pode ser banalizado, direito penal precisa respeitar garantias, não se combate crime praticando crimes, mas isso não significa que você não tenha que fazer alguma punição ao longo do direito, né? É muito interessante quando a gente trabalha com a lógica garantista do Ferraioli, porque como qualquer teoria, brinco que no pudim e no direito constitucional sempre há uma margem de discricionariedade. Não existe uma receita única de pudim, não há uma receita única de fazer Constituição. Então, por exemplo, Ferraioli não consegue explicar por que ele defende que a pena máxima é 10 anos. É uma opção. Entendeu? Mas é uma margem de discricionariedade quando ele fala 10 anos. Por que não 15? Por que não 7? Então, assim... esse é um ponto, e a gente talvez mais pra frente se aprofunde nisso. Ele na verdade, ele trata, ele não explica por que ele coloca 10 anos, né, sacou da cachola dele. É porque, na verdade, ele defende o fim da pena privativa de liberdade. Isso a gente precisa reconhecer. Né? Não que ele não defende o fim da punição, mas ele trata esse prazo de 10 anos como se fosse um prazo intermediário para que se chegue a um momento em que chegaremos a não impor mais penas privativas de liberdade, que ele entende que seriam penas cruéis. Ele usa uma lógica muito importante, André, e muito inteligente. Quer dizer que
porque o direito penal garantista ele está em constante evolução, que o garantismo não é um sistema fechado. Pelo contrário, é um sistema que precisa, ao longo do tempo, de aperfeiçoamento, de adequações e ampliações. Então é muito importante falar isso. Ele não é estático, ele é dinâmico. E a gente tem que lembrar sempre uma questão importante. O Ferraioli expressamente se diz um positivista. Então, a gente, às vezes, no Brasil, ele fala expressamente, não um paleojus positivista, como ele usa, né? Mas, por exemplo, o Ferraioli não trabalha com princípios, Ferraioli é contra a ponderação, ele vai falar que a ponderação é de fatos e não ponderação de direito. Ferraioli tem toda uma lógica da teoria dele, como eu falei, baseada em valores. Então, é uma lógica axiomática, uma lógica lógica, perdão, não é valores, é lógica, é uma lógica a partir da lógica. E que o direito, portanto, feito aqueles axiomas, tanto que o volume 3 do Princípio Iuris, para quem adora matemática, né, e raciocínio lógico, é só fórmula. É só fórmula, 600 páginas de fórmula. Aliás, assim, recomendo para quem quiser começar a ler Direito e Razão, que comece a ler pelo prefácio, porque nada menos do que Norberto Bobbio prefaciou a obra de Ferraioli. E a obra de Ferraioli é dividida ali em 5 partes, né? Só para a gente tentar sistematizar aqui um pouquinho a obra do grande Ferraioli. Na primeira parte ali ele traz exatamente a comparação entre modelos autoritários e o modelo que ele compreende como sendo o modelo correto, que é o modelo garantista. E na primeira parte ele faz considerações sobre o fascismo, sobre o direito penal nazista, justamente para você contrapor ao modelo garantista que ele propõe, né? Ou seja, no direito penal nazista, como já mencionamos no podcast anterior, o réu era tratado como coisa, e não como era tratado como objeto, e não como sujeito de direitos, né? Você tinha uma preocupação com a moral que Ferraioli contesta, né? Nós devemos dissociar direito e moral. O direito penal ele deve ser do fato e não do autor. Quando a gente for falar dos 10 axiomas de Ferraioli, a gente vai mencionar isso com um pouco mais de profundidade. Então ele já começa ali na primeira parte falando sobre isso. E é na primeira parte que ele trata os 10 axiomas. Só um detalhe, André, para mostrar o seguinte, o sistema de Ferraioli é um sistema super útil, super inteligente, super importante, ele sistematizou, porque desde Beccaria você já tinha várias dessas garantias dos axiomas, mas como você bem falou do prefácio de Bobbio, fala. O Bobbio termina o prefácio com uma frase, com uma advertência que a gente sempre tem que ter cuidado, que ele diz assim: paradoxalmente, para concluir até mesmo o mais perfeito sistema do garantismo, não pode encontrar em si mesmo sua própria garantia, e exige a intervenção ativa por parte dos indivíduos e dos grupos na defesa dos direitos, que ainda que se encontrem normativamente declarados, nem sempre estão definitivamente protegidos. Ou seja, o que o Bobbio está alertando? Não basta o papel, não basta ter a teoria garantista. Nós precisamos de uma prática, nós precisamos que a sociedade cumpra com o seu dever de buscar, efetivar e garantir esses direitos. Você fez um spoiler agora, BD. Agora eu vou ter que falar, porque essa frase eu tinha colocado na conclusão? Na minha dissertação. Não, de apresentação. Porque é um limite, né? É um limite importante que a gente tem que ter. A gente às vezes acha que existe panaceia para todos os males da humanidade. O garantismo é importante, mas o garantismo ele está em construção e ele depende de nós. O papel, não vou ser um La Salle, que a Constituição é uma mera folha de papel, o que vale são já os fatores de poder, não é isso. Mas, de fato, a gente precisa sempre... Por isso que a gente falou no podcast anterior, né? O nazismo tinha essa lógica de que o que vale são os fatos, o que vale é o interesse público. No penal, se a gente for usar essa expressão, acaba os direitos individuais, porque você confrontaria, sempre prevaleceria o interesse público. Então a gente precisa entender que... Pois é, a lógica não pode ser do direito penal, no processo penal, que nesse conflito entre o direito coletivo e o direito individual sempre vá prevalecer um ou outro, não é assim. Perfeito. E a gente precisa ter um equilíbrio. O Douglas Fischer é muito injustiçado, eu penso, na leitura, quando falam, porque ele escreveu o Garantismo Penal Integral, e as pessoas, mas veja, não dá para esquecer a vítima.
Por mais que Ferraioli fale que o mais débil no processo é o réu, no momento do crime é a vítima, no direito penal, a proteção da vítima só vai acontecer no processo. É claro que a gente tem que... Eu não posso aplicar direito penal fora do processo. É claro que a gente precisa pensar outras proteções para a vítima. Agora se começa a avançar nesse... Porque, por exemplo, uma vítima de estupro não adianta só ser o réu ser condenado. Ela vai ter que ter psicólogo, ela vai ter que ter tratamento. Nós temos que proteger a vítima e levar a sério a condição de vítima no processo, que foi sempre a grande esquecida e que as pessoas acham que ser garantista não é proteção da vítima. E quando ele usou a expressão hiperbólico monocular, é porque, de fato, o Brasil só vive que... porque é o que a gente está dizendo. Não quero dizer que a punição é a qualquer custo. Não se está dizendo isso. Mas só se olha um lado. Nós precisamos encontrar o equilíbrio, né, entre... Olha, eu queria não ter direito penal. Francamente, assim, eu conheço as críticas e quem faz as críticas ao professor Douglas Fischer. E me parece que eu volto aqui ao primeiro episódio que nós falamos sobre o sistema acusatório. Para mim, parte da mesma premissa, né? É o discurso retórico, é o discurso que se vale da heurística para poder impor um pensamento ideológico. E com todo respeito, todo mundo pode pensar diferente. Não é porque eu compreendo, como disse lá no primeiro episódio, que o princípio acusatório nada tem a ver com a passividade judicial. Não é porque eu compreendo que o agir de ofício do juiz, como a gente mencionou lá, não tem relação com o princípio acusatório, que é uma opção legislativa, que a pessoa não possa entender que, na visão dela, quando o juiz age de ofício, ele fere a imparcialidade. Eu discordo disso, mas ela tem direito de pensar assim. Então, só fazendo esse paralelo do que eu falei lá. E as pessoas têm direito de defender que o direito penal, o viés deva ser só de presunção de inocência. Ou seja, ela tem o direito. Eu discordo veementemente das duas premissas. Então, quando as pessoas atacam o professor Douglas Fischer, para mim é o mesmo uso da retórica, BD. Não sei se você concorda comigo. Porque o que o Douglas Fischer fez foi dizer para mim, e de uma forma muito feliz, o que deveria ser um consenso. De que o direito penal não serve para proteger apenas a pessoa do criminoso. O direito penal e o processual penal é claro que é visto como uma forma de limitação do poder estatal, mas ele é uma forma de conferir a resposta ao Estado a um fenômeno da criminalidade. E todas as pessoas envolvidas no fenômeno da criminalidade, seja réu, seja vítima, têm direitos. Nós vivemos uma Constituição que não prevê apenas os direitos do réu, mas direitos de uma maneira geral. Sociais, coletivos, individuais, sejam réus, sejam vítimas, sejam o próprio Estado. O Brasil, de novo, foi condenado essa semana, 10ª condenação do Brasil por violação a direitos fundamentais das vítimas, né, pela Corte Interamericana. O caso de feminicídio, em que houve um exagero da interpretação sobre a imunidade parlamentar. Então, você vê como o Brasil tem esse aspecto. O próprio Ferraioli, é importante deixar claro isso, gente. O próprio Ferraioli tem trabalhos mostrando que, por exemplo, nós devemos ter uma punição mais adequada para a corrupção, como se mudam as regras jurídicas, ou seja, o próprio Ferraioli desenvolve um trabalho que precisa existir punição. Qual é a nossa dificuldade no Brasil? É que se criou um guarda-chuva, a palavra garantismo aparece assim, tudo tem que estar dentro do garantismo. A discussão do momento hoje, com perdão da interrupção, BD, é se o nosso próximo ministro do Supremo vai ou não ser garantista. Pronto. Eu repito, como se isso não fosse uma obrigação dele. Pronto. Agora, o que se interpreta como garantismo é que é interessante, né? É isso, porque as pessoas criaram hoje um maniqueísmo. Ou você é garantista ou você é punitivista. E parece que ser punitivista quer dizer que é punir de qualquer jeito. O garantismo é punitivista sim, gente. Ele quer a punição, respeitados os direitos fundamentais. Então esse é o problema. O que está dentro desse grande guarda-chuva? Por exemplo, falavam que o Ferraioli dizia que o Ministério Público não pode investigar. E depois o próprio Ferraioli, numa palestra no Rio Grande do Sul, disse não, no garantismo o Ministério Público pode investigar. Agora, é claro, o Ferraioli é contra a prisão preventiva. Ele fala, para mim, nenhuma hipótese de prisão preventiva é cabível. O Loblé mostra que a ONU reconhece que pelo menos 2 casos de prisão preventiva tem que ser universais, gente. Eu não posso ter um sistema processual penal em que um réu destrua provas, ou que o réu exerça a fuga, e entender que esse cara não vai ser preso.
Por quê? Porque se está destruindo provas, eu vou fazer o quê? Por favor, não repita isso, menino feio. Você vai atrapalhar o andamento do processo. Não dá para ser assim. Então, é claro que a prisão preventiva não pode ser regra. É claro que não pode se banalizar. É claro que você tem que ter um prazo. É óbvio. Então, mas a nossa discussão é que parece que no Brasil, isso acaba... Por isso que eu acho que a gente mal lê. Eu concordo quando dizem que o integral do ficha é redundante. Porque o garantismo é isso, é uma redundância. O garantismo é, vamos equilibrar os direitos fundamentais. É claro que no frigir dos ovos, ao final, o Ferraioli até tem trechos que ele considera que é mais grave, e é mais grave, é óbvio, todos nós consideramos punir um culpado do que absolver um inocente. Mas o problema é que no Brasil se usa essa expressão todo o tempo para dizer não é legítimo punir, não se pode punir, o Estado tá... Não, e às vezes é o seguinte, como eu falei, o próprio Jordi Beltrán critica o garantismo, critica o neoconstitucionalismo do Ferraioli, critica e o próprio garantismo processual. Porque daí existe uma outra corrente. A palavra garantista é tão porosa que existe outro aspecto do garantismo que se chama garantismo processual, uma outra corrente de pensadores que não tem nada a ver com o garantismo de Ferraioli. Então, assim, eu penso que quando o ficha e a discussão, quando se fala hoje, é buscar um equilíbrio, buscar que se respeite. Claro, ninguém quer tratar um réu como coisas. Individuais e efetividade do direito penal, de processo penal. Exato. Esse é o equilíbrio que eu busco. Vou dar uma sugestão aqui, o BD. Eu até mandei isso para você uma vez. O Bruno Torrano, ele tem um artigo até curto. Eu não me lembro se é no Jota, não me lembro qual que era. Que ele faz uma crítica, na verdade, à expressão garantismo penal integral, não por discordar dos seus fundamentos, mas porque ele fala que é justamente o que nós chamamos hoje de constitucionalismo contemporâneo. Né? Então, vale aí a leitura, evidentemente que nós temos que ter uma crítica sempre, até mesmo ao que a gente compreende aqui como garantismo integral, e eu já antecipo que concordo mesmo com as conclusões de Fichte. Mas é interessante essa crítica que o Torrano faz nesse artigo. Procurem lá sobre... Ele fala que é uma expressão infeliz para uma ideia boa, alguma coisa assim que ele fala do título. Depois eu pego aqui o título para vocês. Bruno Torrano tem um livro que eu recomendo também, Democracia e Lei, e que ele vai discutir o positivismo. É um autor que vale a pena ser lido, sim, além desse texto. Porque é isso, cara, quando você fala o seguinte, toda a teoria constitucional é a não exclusão entre primeira e segunda gerações de direitos, entre a ideia de que a liberdade, os direitos fundamentais, eles coexistem, né? Os direitos fundamentais, eles são poliédricos, não há uma única face de direito fundamental. Porque, assim, quem trabalha com direito penal na vida sabe o seguinte: você precisa de direito penal até para proteção do réu, isso não é hipocrisia. Se a sociedade não acreditar no direito penal, o que acontece são lixamentos. O que você vê é revolta popular e você vê que a população... Por quê? Porque, infelizmente, não se conseguiu uma outra forma mais civilizada. Eu até acho que, como muitos criticam, que pena privativa de liberdade não é civilizado. Mas o que eu faço? Eu quero saber o seguinte, concretamente, eu não quero discutir em abstrato, porque esse é um problema nosso no Brasil, sabe? Principalmente em tese de mestrado, em dissertação de mestrado, em tese de doutorado, a pessoa diz o que está errado. Beleza. E o que eu coloco no lugar? Não, meu objeto de pesquisa é mostrar que está errado. Eu digo, não, mas aqui não é uma coisa, aqui eu preciso saber o que eu vou fazer. A família teve... É uma pergunta que eu faço aos abolicionistas. A família teve uma situação que ela vai reagir. O René Girard, naquele livro Sagrado, A Violência e o Sagrado, um livro clássico, todo mundo tem que ler, ele até diz isso, ele fala, olha, no fundo, tudo que nós tratamos como direito nada mais é do que vingança. A sociedade quer vingança, a palavra é forte, mas a família não vai aceitar, simplesmente se o Estado não fizer nada. E quem trabalha no interior principalmente, vê isso, o nosso grau de cifra oculta de punição e homicídio, o que você provoca é o quê? Reações... Falei sobre isso quando a gente falou sobre superencarceramento. Eu vou lembrar de um dado aqui, de um fato importante. Quando a gente estava discutindo no Supremo a prisão em segunda instância, né, que nada mais é o início da execução da pena após a confirmação da sentença em primeiro grau, porque as pessoas também costumam se utilizar da expressão prisão em segunda instância como se fosse uma coisa absurda. E o ministro Barroso, quando ele... Eu li muito o voto do ministro Barroso e o voto do ministro Sérgio de Mello, que para mim eram os dois opostos, digamos assim.
E o ministro Barroso, ele relembra um fato, né, que foi o assassinato da jornalista pelo Pimenta Neves. Como é que é o nome da jornalista? Me fugiu o nome dela agora, peço perdão. Se vocês lembrar aí, BD. É a Mônica, não, deixa eu ver aqui. Ele relembra o quê? Ele fala assim, olha, o direito penal serve para quê? Para incentivar a vingança privada. Ele faz essa... Sandra Gomide. Ele faz essa provocação que é importante nesse caso, porque em determinado momento, depois que o Poder Judiciário, e aqui a gente faz uma meia-culpa, né? Quando o Poder Judiciário ele é leniente, como eu acho que foi no caso em específico, ou quando ele também é exagerado. Então a meia-culpa que a gente faz das prisões preventivas sem controle no Brasil, a gente já fez inclusive no podcast anterior e repete aqui nesse momento, né? E a gente sempre busca esse equilíbrio. Então qual é a função do direito penal? Né? Qual é a necessidade de você retribuir, o Estado aplicar a retributividade? Uma delas é você impedir, por exemplo, a vingança privada. Porque a impunidade, ela vai gerar o sentimento de vingança privada. Isso é natural do ser humano. E ele narra justamente que o pai da vítima teve esse sentimento externado de assassinar o assassino da filha. Que para quem estuda direito penal é uma dos exemplos mais comuns de homicídio privilegiado, por relevante valor moral. Né? Isso é literatura clássica de direito penal. Quer dizer, para que serve o direito penal? Ele serve para incentivar comportamentos muitas vezes monstruosos. É óbvio que ele vai servir para limitar o poder estatal, mas ele também serve como forma de dar uma resposta justa, eficaz e efetiva a um fenômeno da criminalidade. E eu retorno a mesma pergunta que faço, e é uma pergunta retórica, óbvio, aos abolicionistas. Tudo bem, não vamos aplicar o direito penal, vai ser o quê? Pois é, uma grande utopia, na verdade, né? E assim, eu tenho um autor italiano que usa bem essa expressão, processo penal como a espada e o escudo. Porque ao mesmo tempo que o processo penal ele serve como proteção, como essa barreira que você está falando, como um escudo contra abusos do Estado, ele também serve como uma espada. Ele tem que servir para punir. Veja, o mal é uma grande dificuldade da vida em sociedade. E a gente reconhece, por exemplo, que metade do Código Penal não ser crime. Nós devemos fazer uma limpeza, eu não tenho dúvida quanto a isso. Contravenções penais. Não, para mim é total. Não, ou o fato é grave e é crime, ou se o fato não é grave, não deveria ser nem contravenção. Então você não resolve com outra esfera do direito. Nós reconhecemos que é toda uma questão que nós precisamos não banalizar. O Ferraioli vai colocar vários desses limites. Agora, como eu comecei, há limites e há posições que são arbitrárias. Tema super interessante. O Ferraioli defende, por exemplo, que em alguns casos o juiz poderia absorver sem fundamentar. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Qual é o limite? O juiz ter poder de absorver, ter clemência? Nós temos esse debate agora no júri, recentemente. Mas o júri é o próprio povo, né? O juiz é um pouco mais complicado. Mas enfim, porque por mais bem que seja intencionado, isso pode gerar outros tipos de problemas. Então, seguindo aqui, só para a gente não se perder, falamos que a primeira parte do livro de Ferraioli vai falar sobre decisionismo processual e subjetivismo inquisitivo, né? Vai falar sobre os 10 axiomas, e os 10 axiomas ele vai voltando no livro ao longo das páginas, né? Dos outros capítulos, porque a base da teoria dele são os 10 axiomas. E lá na primeira parte ele fala assim, ele questiona, né? Por que punir? Por isso que a gente repete. Nossa senhora, falei repite umas 2 vezes aqui já, hein, galera. É o inglês, repeat. É culpa do BD que fica mandando ler um monte de coisa, entendeu? E aí a gente fica meio perdido nas línguas. Então ele vai falar ali nessa primeira parte aliás, na segunda e na terceira parte, perdão, ele vai falar sobre o porquê punir. Né? Explica ali as doutrinas abolicionistas e aí rechaça expressamente e a justificação aí da retribuição, né? Aí fala também sobre a teoria utilitarista, quando ele fala da crítica da prisão preventiva. Na quarta parte ele vai
ele vai trazer ali uma questão sobre a existência de normas ainda no mundo jurídico baseadas no regime fascista, né, no regime nazista. Né? A gente tem uma compreensão que o nosso próprio código ainda, muito embora ele já foi bastante reformado, mas ainda havia algumas previsões que eram oriundas do fascismo e que, portanto, não haviam sido recepcionadas pela Constituição. Por exemplo, a necessidade do réu se recolher à prisão para recorrer. Né? Era uma previsão que existia. Outras, evidentemente, que alguns apontam como sendo violadoras do garantismo ou do princípio acusatório, que na verdade nem são. Mas, embora, né, sejam primárias lá do Código de Processo Penal. E na quinta parte aí, eu queria só terminar, porque eu tinha começado, ele fala justamente da teoria como modelo ideal ali, né? E é onde ele se aproxima mais do constitucionalismo que o BD falou no início. Então, assim, basicamente, essa seria a divisão aí da obra de Ferraioli. E a minha proposta aqui, BD, sei que a gente faz um negócio em cima da hora, assim, né? Sim. É da gente falar dos 10 axiomas, porque aí a gente pode fazer justamente aí, porque a gente já está chegando na metade, né? Acho que a gente consegue... Só um detalhe interessante, que o Ferraioli cita Kant, né? E quando ele vai mostrar o seguinte, essa ideia de prevenção da pena servir de exemplo para toda a sociedade, é uma ideia equivocada, porque eu não posso usar uma pessoa como meio, né? O homem é o fim de todas as coisas, então o homem não pode servir como meio. Se eu aumento a punição de alguém para que essa pessoa sirva de um exemplo para a sociedade, isso significa que eu estou tratando ela como uma coisa e não um sujeito de direitos. Já no primeiro axioma ele menciona muito sobre isso, que é o princípio da retributividade, né? Nulla pena sine crimine. Ele fala lá que a essência desse princípio não é considerar a pena um fim em si mesmo. Ou seja, evitar que ela seja ali uma medida preventiva e sim que ela seja uma medida retributiva, que tem a ver inclusive com o princípio da legalidade, da retroatividade da lei penal. Ou seja, você vai retribuir, né? Parece suave a palavra, né? Retribuir com uma pena aquele que cometeu um delito, mas ou seja, depois de cometer o delito, você vai sim aplicar a pena. Né? É a essência do princípio da retributividade, não a pena como fim em si mesmo. Pronto, e a preocupação de um fato, né, previamente estabelecido, definido, porque é uma coisa aqui muito, muito importante. Ao longo da história do direito penal, né, e tem um livro do Anitua, Gabriel Anitua, História dos Pensamentos Criminológicos, que é um livro que todo mundo deve ler. Ao longo da história do direito penal, você havia, como a gente viu, punições baseadas na vontade do rei, baseados em não existir fatos. E esse debate, quando a gente falou do nazismo, era mais um direito penal do autor, agora é um direito penal do fato. Essa é uma mudança essencial. Quem julga o homem é Deus. Juiz julga fatos. Juiz não julga a pessoa. Então eu não vou punir ninguém e não vou ter um processo porque alguém é um criminoso, é violento, é um estuprador, é uma pessoa perigosa. Não se pune mais por isso, pela pessoa. Você pune porque fez algo. Você está punindo o fato. Pode ser uma pessoa maravilhosa, mas infelizmente fez um fato negativo previsto em lei. Então você precisa fazer essa mudança de cultura na sociedade. Não se pune pessoas, se pune fatos. Com alguém fez aquele fato, em razão do fato que ele é punido. É claro que na dosimetria isso vai ter uma briga enorme, se nós podemos usar na dosimetria coisas como conduta social, personalidade, reincidência. Isso é um debate grande. Mas se evolui, houve uma evolução visível para minimizar o direito penal do autor em prol de um direito penal do fato. Isso é ser garantista, a preocupação de uma retribuição de um fato. É dentro desse axioma que ele critica a prisão preventiva, especialmente, né? E que a gente já aqui mencionou que muitas vezes é necessário. É o que a gente fala do equilíbrio, né? A gente tem que compreender que não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A gente precisa de equilíbrio, né? Há um exagero nas prisões preventivas no Brasil? Há. Fruto de um sistema que começa errado. Né? A gente já falou sobre isso na decisão de primeiro grau. A sentença de primeiro grau ela é rito de passagem, né? Basicamente o direito penal ou ele termina em segundo grau ou em grau superior. Isso é uma falácia, né? E aí dizer que isso não influencia na decretação de prisão preventiva também seria uma outra falácia.
Isso evidentemente tem uma influência. Não deveria, né? Porque a gente tem que ter sem dúvida, a crítica também é essa. Mas eu estou dizendo que... Você está colocando o que é realidade, não como deveria ser. Ninguém é... Perfeito. A gente tem que falar sem amarras. Perfeito, eu concordo. E aí um detalhe, por exemplo, quando se fala de novo, havia aquele debate que até o pacote de crime foi além, né? Se nas alegações finais do réu delator, se o réu delatado tem que fazer alegações finais depois do réu delator. E o pacote de crime fala que todos os atos do processo. Aí a pessoa, isso viola o garantismo ou não? Gente, Ferraioli é contra a delação, ponto. Ele não vai nem chegar nesse momento de discutir se fala antes ou depois, porque para Ferraioli, delação premiada é algo que viola direitos. Não deve o Estado usar delação premiada. Então, mas aí, por que você admite, como o mundo inteiro admite delação premiada, observar determinados parâmetros como um meio de obtenção de prova e não meio de prova, porque você admite que você deixou de ser garantista? Você vira agora um punitivista, um violador de direitos? Não. Essa que é a questão. Porque no Brasil parece que é isso que a gente está falando o tempo inteiro, como se o garantismo fosse o único e exclusivo aquilo que Ferraioli diz. E a teoria e o direito e o respeito a direitos fundamentais, ele parte de um equilíbrio. E, portanto, a gente não pode restringir a única visão legítima de garantismo ser a visão de Ferraioli. E é nesse ponto mesmo, né? É como se a gente fosse sempre falar do garantismo. Eu disse aqui, né? Desde Benjamin Constant fala assim em garantismo. Né? Então não existe só, a gente estuda pelo garantismo de Ferraioli em razão da sua importância histórica, né? E importância da sua obra, mas não é... Qual o garantismo? A gente tem que perguntar assim, a decisão foi garantista, qual? Qual o garantismo que você está falando, né? Segundo o axioma, princípio da legalidade, né? Nós falamos aqui no direito penal nazista que não havia, basicamente, o respeito ao princípio da legalidade. E aqui o Ferraioli trata no sentido lato e no sentido estrito, que é pedra angular aí do direito penal, né? E aí um detalhe, André. Basicamente, de onde decorre praticamente os demais princípios, né? Eu acho... A ordem dos axiomas são totalmente relevantes, porque o primeiro provoca o segundo o terceiro e assim sucessivamente. Aliás, um decorre do outro. Os 6 primeiros são garantias penais e os 4 últimos garantias processuais penais. Perfeito. Essa é uma distinção também importante. E mesmo assim, quando você for pegar lá o primeiro axioma processual, ele vai se relacionar com os axiomas da parte do direito penal. Então, o que seria o princípio da legalidade? Evidentemente, né, não há lei, não há fato, não há crime sem lei anterior que o defina, né, formalmente falando. E materialmente falando, a lei ainda precisa ser certa, precisa ser específica. É necessário que você não tenha uma previsão em abstrato, quer dizer, a previsão é em abstrato, né? Mas a previsão não pode ser abstrata, né? Vaga, né? É preciso que você tenha e tudo que decorre do princípio da legalidade. Ou seja, e decorre também uma proibição, e aqui a gente já mencionou no podcast anterior, que acontecia expressamente no direito penal nazista, que é a proibição da analogia em Malam Partem, né? Que faz parte aí dessa concepção de legalidade restrita. Você não pode se valer da analogia para prejudicar o réu, em nenhuma hipótese. Né? No direito penal nazista não existia determinados fatos, se eu não me engano, vou citar aqui o furto de energia, não existia, por exemplo, previsão específica para isso e se valia da analogia em Malam Partem porque o importante era que o fato reprovável do ponto de vista moral não ficasse impune, né? E isso não é possível. E aí eu vou entrar numa polêmica grande aqui já, não sei nem a opinião do BD. Mas falo aqui sobre a ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 26, que estabeleceu como crime, ou fez uma analogia, né, expressamente aqui, na minha opinião, enquadrando a homofobia e a transfobia como crimes de racismo, ou seja, determinou, e para mim, por mais que os discursos retóricos sejam
em outro sentido, e as decisões dos ministros sejam em outro sentido, nada mais foi efetivamente do que aplicar uma analogia em Malum Partem. Ou seja, determinar que a lei do racismo, concebida para a discriminação referente à raça, seja aplicada à discriminação por homofobia e transfobia. E aqui eu faço um parênteses importante. Não é que eu discorde da necessidade de você prever essas condutas como crime. Eu acho salutar, eu acho importante, eu só acho que o judiciário jamais poderia fazer isso por uma decisão judicial. Neste ponto, eu não consigo, e realmente não sei a sua opinião, meu Deus, acho que a gente nunca conversou expressamente sobre isso, não me lembro. Se, por mais que a gente considere que o Poder Judiciário, muitas vezes, né, em razão da omissão legislativa, precisa ter mais comportamentos ativos, mas para mim o limite da proibição da analogia em Malum Partem no direito penal, ele foi jogado aqui às traças, com perdão do uso da retórica, né, que eu tanto critico. É uma das poucas decisões unânimes do Supremo, né? Então essa é uma coisa bem complicada, mas como a gente vive numa democracia, liberdade de cátedra e etc., eu concordo, sabe, André? Isso não está no Ferral, está no Beccaria, né? Essa ideia do princípio da legalidade. É uma ideia básica. Por melhor que esteja bem intencionado, como o professor deixou bem claro, a questão não é material, a questão é formal. A questão não é se deve existir. Deve, mas a questão é, o judiciário não pode ser autor de crimes. De legislador de crimes. Porque se você, e aí utilizar a ideia da interpretação extensiva, não está fazendo analogia, está fazendo uma interpretação extensiva, enfim, como você falou. Pura retórica. É uma questão extremamente delicada. O Brasil precisa avançar na proteção de direitos fundamentais e claro, o problema todo é o equilíbrio. O que eu te falo é o equilíbrio. Então o judiciário, porque o legislador tem que assumir as suas... Dá a cara a tapa, não pode ser o judiciário que vai... O mais interessante, assim, quando a gente fala que a concepções do princípio da legalidade, a lei ser certa, escrita, efetiva, olha a tese que foi fixada. Tem tem 3 parágrafos, assim, três teses que vai interpretando, assim, olha, isso aqui é crime, mas isso aqui não é crime, porque isso aqui faz parte de liberdade religiosa. Exato. Então, assim, você não consegue... Eles tiveram que fazer toda essa ressalva, etc. Não faz sentido. E isso, no nosso ordenamento jurídico, e eu acho que nos ordenamentos jurídicos em que se auto-intitulam ou que são classificados como democráticos, isso é papel do legislativo. E ainda tem uma questão lateral, concordo, André. E aí eu repito, concordo plenamente com a necessidade de criminalizar essas condutas, que são graves, que vem no Brasil, que é um movimento necessário, que a gente precisa efetivamente proteger a população mais vulnerável, mas isso não pode ser feito da forma como foi feito. E cria uma questão interessante no nosso país, lateral, mas importante. Qualquer juiz faz controle de constitucionalidade, qualquer juiz faz controle difuso de proteção da Constituição. Então, qualquer crime, o judiciário deve analisar se esse crime, se esse fato preenche, etc. Nesse caso, o juiz não pode fazer, porque veio do Supremo e ele está vinculado. Então, quer dizer, o juiz... Então, mas eu volto a falar, não estou dizendo nesse caso, eu estou dizendo o perigo que isso abre, como a gente viu, o nazismo corrompeu o judiciário, no momento em que ele passou por cima. E quando você, então, precisa de certas proteções, mesmo sabendo das boas intenções. Eu não se está discutindo as boas intenções dos ministros. Evidentemente, o voto ali é bem intencionado, de proteger direitos fundamentais, de ampliar a proteção. A preocupação é, será que é com direito penal que a gente vai fazer isso formal? Agora, se for e deveria ser, que o parlamento diga. Que o parlamento diga. Né? A nossa preocupação é essa, é que o judiciário não sirva... Porque quando você vai discutir assim, e esse é um grande problema quando se discute ativismo judicial, a definição do que o judiciário pode ou não pode fazer, porque eu concordo com a tese. Então, quando eu concordo com o resultado, o judiciário pode e acertou. Quando eu discordo do resultado, o judiciário foi ativista absurdo. Não. A definição tem que ser prévia. O juiz pode ou não pode atuar em direito penal? Não pode? Então não importa qual seja a intenção, não importa qual seja. Porque você começa a trabalhar aí com temas sensíveis. Hoje a gente concorda. Vai que amanhã tem outro e eu não concordo. Terceiro axioma, princípio da necessidade ou economia do direito. Nulla lex se necessitar. Faz parte ali do que o Ferraioli ainda compreende de como punir, né? E é aquela compreensão que a gente tem básica também de que o direito penal é a última ratio, né? Que o direito penal é
ele deve somente prever comportamentos, né, que não possam ser solucionados por outros ramos do direito. Né? A gente vai falar do próximo, que é a lesividade, que complementa efetivamente aí o princípio da necessidade aí do direito penal. E no Brasil as pessoas são presas em várias esferas, não só do direito administrativo, direito penal, direito improbidade, são várias esferas, então assim, é bem interessante esse limite, né? Passamos então, já cheguei a falar sobre a lesividade. Então, quarto, vamos acelerar, porque senão a gente vai passar do tempo de novo. O princípio da lesividade é a ofensividade do evento. E aí como que a gente percebe que os axiomas se interrelacionam, né? O princípio da lesividade se interrelaciona com o princípio com o princípio da necessidade, porque é necessário que você preveja condutas, né, que o direito penal seja a última ratio, seja a exceção, e além disso você tem que prever lesões jurídicas relevantes, lesões a bens jurídicos relevantes. É por isso que a gente mencionou aqui, por exemplo, a lei de contravenções penais. Se eu entendi, BD entende que ela é totalmente inconstitucional. Ou seja, porque se o fato não é suficientemente grave para ser crime, não deveria ser previsto como qualquer tipo de punição. E a lesividade tem relação, inclusive, com o princípio da insignificância, né, que vem sendo aí também alvo de discussões no Supremo Tribunal Federal. E aí eu falo até do artigo 25 lá da Lei de Contravenções Penais, que já desde 2013 aí o Supremo reconheceu inconstitucionalidade, que falava da previsão como crime da pessoa ser conhecido como vadio ou mendigo. Ou seja, era o crime chamava a contravenção penal de vadiagem, né? Ou seja, no Brasil, com graves crises econômicas, sociais, você, além de ser mendigo, né, na expressão da lei, de ser um morador em situação de rua, você poderia ser criminalizado por isso, né? Ou responder por uma contravenção penal, que é um contrassenso, assim. E no caso da vadiagem era aquela seletividade penal clássica, né? Porque rico vive de renda, não é vadio. E pobre poderia ser preso porque não faz nada. Então, assim, a gente não pode admitir esse tipo de seletividade na aplicação da nossa lei, né? Era algo totalmente... imagine se a lei saísse do papel, né? Não tem uma contravenção aí, apresentar-se publicamente embriagado? Você imagina se isso fosse... Eu vou pegar o artigo exato. Tem sim. Eu vou pegar Enquanto o artigo isso, exato, que vai ter relação também, eu falo sobre o quinto axioma, princípio da materialidade ou exterioridade da ação. Significa o quê? Olha, o direito penal é a última ratio, o direito penal deve punir lesões a bens jurídicos relevantes, e além disso, o direito penal não pode ser, como ocorria no nazismo, o direito penal do autor, né? O direito penal precisa punir o fato materializado. É daqui que nós tiramos aquela impossibilidade de você punir atos preparatórios, né? Não é porque eu tenho lá uma chave micha dentro do meu bolso que eu vou ser punido pelo furto que eu estava pensando praticar com essa chave. Artigo 62. Apresentar-se publicamente em estado de embriaguez de modo que cause escândalo ou ponha em perigo a segurança pública ou alheia. Já pensou se saísse do papel? Então, assim, olha que eu nem bebo, estou tranquilo quanto a isso. Mas é um negócio que não tem, é isso que eu falo, essa banalização do direito penal é que não pode existir, mesmo sobre a pecha de contravenção, né? Nossa senhora, no Vital, então, meu amigo, acho que essas pessoas aqui em Vitória, metade ia ser preso por contravenção penal. Mas, pois bem, voltando ao princípio da materialidade, é justamente você materializar condutas, né? Você precisa punir o que foi exteriorizado. Você não pode punir a pessoa pelo que ela é. Você tem que punir a pessoa pelo que ela fez. E desde que haja previsão legal para isso. Bem como pensamentos, né? É dizer, você precisa sair da cogitação e você tem que praticar atos de execução de fato. Né? Isso, é mais uma vez você mencionar que o direito não pode ser equiparado à moral. Né? Você precisa punir a pessoa por um fato que ela praticou, não por um comportamento social dela, ou pela forma dela se vestir, ou por um piercing que ela tem, uma tatuagem que ela possa ter, desde que não sejam de símbolos proibidos, porque nós temos também algumas previsões nesse sentido. Mas, e ainda assim há críticas até,
né? Então, vou dar o exemplo aqui rasgado, né? A pessoa tatua suástica. Ela estaria ou não cometendo um delito? Não sei. Talvez fosse uma conduta prevista como liberdade de expressão. Poderíamos pensar. Acho também exagerado um pensamento nesse sentido. Mas poderíamos punir criminalmente uma pessoa, e aí qual que seria a sanção? Determinar que você apague a tatuagem? Você poderia ter essa determinação judicial? Enfim, só para a gente compreender aqui a dificuldade, né, de falar sobre isso, né? Então, o princípio da materialidade nada mais é do que a pessoa ter que externar, né? Ela pode ter o pensamento que quiser, até o pensamento homicida. Aliás, a psicologia forense fala que todo ser humano tem pensamentos homicidas, que isso é absolutamente comum, né? Uma coisa é pensar, outra coisa é você exteriorizar os maus impulsos que você possui. Aí tem uma questão interessante, sabe, André, que você falou. A própria lei de racismo, no artigo 20, parágrafo 1º, Era onde eu queria chegar. Fala que fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilize a cruz suástica ou a gamada para fins de divulgação do nazismo. Então aqui há um tipo penal no caso do nazismo se você for, de algum modo, veicular, né, símbolos. Então há um debate interessante, né? Mas o debate da tatuagem é que é interessante, porque a pessoa tatua no próprio corpo. Sim, isso significa que ele está divulgando, cultuando, incentivando? Essa era o questionamento. Discussão, porque liberdade de pensamento ou liberdade de expressão aí é a grande corrente que você vai seguir, né? Se você vai seguir dos Estados Unidos, aquela liberdade full e total, não importa, mesmo que liberdade para ideias idiotas, né? Sim. Liberdade para ideia que não concordamos, ou você vai para a lógica mais europeia de que, evidentemente, não se inclui o hate speech, não se inclui o discurso de ódio, a fighting words, as palavras. Você tem limites à sua liberdade de expressão, que você pode, de algum modo, causar dano e violar a pessoas. Então, você precisa encontrar um equilíbrio. Direitos fundamentais nunca foram escudos para a prática de crimes. Eu não posso usar isso como uma forma de, por mais que seja o meu pensamento, né? E aí vem todo aquele problema do paradoxo, se eu fosse tolerante com intolerante, né? Porque ser nazista é ser intolerante. Sim. Então o que você pode fazer com isso? Sexto axioma, princípio da culpabilidade ou da responsabilidade pessoal. Grosso modo é você impedir que o direito penal responsabilize objetivamente o réu. Né? É necessário culpabilidade, é necessário intenção, tirando evidentemente os crimes culposos, né? Mas é necessário que haja um nexo de causalidade entre a conduta praticada e o resultado final. E fazendo um esforço histórico assim, sobre o princípio da culpabilidade, o professor Nilo Batista, né, ele trata bem sobre o princípio da culpabilidade, que ele fala justamente que em códigos da Idade Média, por exemplo, você previa a possibilidade de punir toda a família até, sei lá, a quinta geração daquela família em razão de um crime, de um fato praticado por uma pessoa. Além disso, poderia se punir, por exemplo, um pedreiro que construiu uma residência dentro de todas as normas da engenharia e arquitetura, mas que por algum infortúnio, sei lá, qualquer, que não tenha relação com a construção e essa casa venha a desabar, vamos pensar numa força da natureza, ele poderia ser responsabilizado, porque o que importava era o resultado e não a conduta anterior. Então é justamente para você evitar esse tipo de responsabilidade objetiva. No Brasil, Tiradentes foi condenado, os descendentes e ascendentes. Nós temos a pena, não foi só ele condenado à forca, não, descendentes e ascendentes também. E André, aqui é uma crítica real, é claro que a pena não pode passar da pessoa do criminoso, isso está garantido, salvo a obrigação de reparar o dano, tem exceção na própria artigo 5º da Constituição. Mas aqui nós temos um detalhe importante, né? Que quem atua no direito penal sabe que a pena passa sim. Você sabe que a família, ela sofre as sanções da pena também,
Por isso que é preciso ter muito cuidado quando você pune alguém, né? O perder o pai preso, a mãe ou o filho, e o sofrimento, e as visitações, e as restrições. Então a gente precisa ter este cuidado, este equilíbrio. Não responde formalmente, mas materialmente a pena atinge sim, infelizmente. Vou contar um fato que me entristece. Eu falei que minha semana foi difícil lá em Colatina. Eu, por exemplo, ontem, um cidadão foi ao fórum no regime aberto fazer o controle, né, de ponto, com a esposa grávida, 40 semanas de gravidez, e ele tinha uma condenação anterior que chegou essa semana. A gente fez a soma de penas, né, unificação não, soma, e ele teve que ser regredido para o regime semiaberto, no caso dele, 7 anos e pouco. Rapaz, é difícil mesmo. Aí eu conversei com a esposa dele, né, grávida, 40 semanas, para ganhar o neném. E eu tentando fazer com que ela ficasse calma, porque isso prejudica o bebê. Claro. Né? Então, aí conversei muito com ele, falei assim, olha, você está no semiaberto. Ele estava trabalhando, eu falei com ele, pede para algum familiar seu trazer o comprovante aqui do seu empregador, para que a gente possa, de repente, startar já um procedimento para que você possa trabalhar externamente, né? Porque eu permito, por exemplo, que não só empresas conveniadas com o Estado, a pessoa possa trabalhar externamente. Eu acho que eu sou um dos poucos aqui no Estado até que tem esse entendimento. Mas, enfim, para um exemplo de como... É cruel, às vezes. Como o sistema é cruel, não é uma coisa... Enfim, Duralex, Sedlex, né? Eu não podia me furtar, não cumprir a determinação que eu mesmo exarei. E não tinha outra alternativa de fazê-lo, mas... É porque você não é o dono do direito, né? Sim. Essa é a questão. As pessoas pensam, o juiz faz o que quer, eu posso fazer, eu posso... Mas quem me dera, o juiz não tem esse poder. E seria preocupante se o juiz tivesse, Pudesse eu falar o seguinte, amigo, vai ter o neném com a sua esposa. Quer dizer... Depois que o neném nascer, daqui um mês você volta aqui, se entrega. A vontade de fazer é isso. Porque a boa-fé dele está evidente, né? Tanto que ele foi ao fórum. Mas assim, a gente fica numa situação, o juiz não é o dono do direito. Essa é a questão que a gente tem que entender. Triste depoimento, André, triste. Eu me lembrei, acabei falando aqui. Mas enfim, é o dia a dia da jurisdição criminal, pessoal. Para quem tem interesse na magistratura, especialmente a magistratura quando lida com esse tipo de criminalidade, é nosso dia a dia. Porque tu tá na execução penal, né? E a gente tem que lembrar isso. O preso tem direitos fundamentais, isso que a gente não entende. As pessoas, às vezes, essa é uma crítica que muitos fazem, né? As pessoas, olha, quer aprender, e depois? Depois eu não quero saber. Não é o que não quer saber, é um cidadão que está preso, é uma pessoa com direitos, é uma pessoa que também precisa... Isso é interessante, porque toda época que eles chamam de saidinha, né? Equivocadamente, eu sou procurado para dar entrevista no jornal, sempre. O tribunal sempre me indica. Não, fala que eu gosto. Agora a imprensa tem ligado para mim direto já. Antigamente ligava para a imprensa do tribunal, eles não liga. Não só eu, né? Tem outros colegas também, mas eu normalmente sou a bola. Eu acho que eu tô sendo a bola da vez. E aí eu tenho que explicar, né? E eu faço o seguinte, eu sempre digo isso. Eu sou a favor do rigor na execução penal. Sou mesmo. Eu acho que o cidadão precisa ter a consciência de que ele precisa pagar pelo fato que ele cometeu. Mas pagar com dignidade. Não podemos, enquanto Estado, permitir a indignidade no cumprimento da pena. Sou a favor da pena de privativa de liberdade, critico nesse ponto o Ferraioli. Acho que é um mal necessário, mas eu preciso, enquanto juiz, enquanto Estado, juiz, efetivamente zelar pela dignidade do preso. E eu falo uma coisa muito simples, olha, nós temos um sistema progressivo de pena. As pessoas até criticam. Eu nem critico. Eu acho que se fosse aplicado na sua forma exata, seria de fato o melhor sistema. A nossa lei de execução penal, em abstrato, como a maioria das leis no Brasil, é uma excelente lei, uma boa lei, se ela fosse aplicada na sua inteireza. Mas eu digo o seguinte, olha, nós sabemos que no Brasil a pessoa vai ficar presa num prazo determinado. Ela não existe, aliás, há uma proibição de prisão perpétua no Brasil. A gente tem que escolher se a pessoa sai melhor ou sai pior. Porque se ela sair melhor, independentemente do crime que ela cometeu, e eu, óbvio que reconheço os crimes horrendos, né, crimes gravíssimos, não desconheço isso, por isso que sou a favor do rigor na execução penal, mas ele sair melhor, eu vou botar uma expressão bem vaga, né, do que ele entrou, isso é melhor pra gente.
Ou seja, isso vai ser melhor para a sociedade. Porque se ele sai pior, ele vai continuar cometendo crimes. E aí ele vai continuar afetando bens jurídicos da sociedade. Então, assim, se você é aquela pessoa que eu quero que prenda e pensa, então, eu vou propor aqui uma visão utilitarista, tá? Propositalmente, né? Pensa só nisso, então. O que você acha que é melhor para a sociedade? Que ele saia melhor ou que ele saia pior? Que ele saia mais envolvido com crime, devendo a grandes facções do tráfico, ou que ele saia um cidadão melhor, que queira procurar emprego, que não queira se envolver com a criminalidade. É uma equação que me parece muito simples. E até porque, eu sempre digo isso, o Estado não pode se equiparar a um criminoso. Você não pode simplesmente legitimar violação de direitos, né? Você vai dizer o seguinte: eu estou punindo o criminoso porque ele violou direitos, e eu vou ser igual, com imunidade, utilizando o Estado força, como desculpa, a força, o monopólio legítimo da força, como falava Weber. Então, assim, a gente precisa viver em um Estado democrático que respeite o direito de todos. Como fala o Mandela, os direitos fundamentais, você testa um Estado pela proteção de direitos dos cidadãos presos e mais humildes. Aliás, indico a leitura das regras de Mandela. E não os mais ricos, né? E não os mais favorecidos. Então a gente precisa, de fato, ter um outro olhar. Eu sei que, como falou o René Girard, né, o sentimento de vingança, às vezes o bode expiatório, tem que punir alguém, alguém tem que pagar por isso. Mas assim, pagar precisa ser civilizado também. A gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio nessa proteção de direitos, porque os fins não justificam os meios. Como o André bem falou, vamos ser utilitarista, então a gente vai pegar aquele exemplo clássico, né? Eu posso entrar no hospital e simplesmente matar uma pessoa para pegar 5 órgãos e salvar 5 vidas. Do ponto de vista utilitário, eu estou salvando 5 vidas em prol de uma. Mas é óbvio que eu não posso fazer isso sem um motivo legítimo, matar uma pessoa para pegar 5. Isso não existe, essa situação. Mas, se você for utilitarista, é isso. Então a gente precisa encontrar, esse exemplo está naquele livro Justiça, o que é fazer a coisa certa, do Michael Sanders. Então a gente precisa, de fato, encontrar esse equilíbrio. André, eu acho que, pelo adiantado, vamos fazer um segundo episódio sobre garantismo. Temos tempo para isso? Podemos. Nós estamos bem na metade dos a gente axiomas. vai falar do 7º axioma, e quando a gente falar do princípio acusatório, eu não vou resistir. Pronto. Então, fica para 2022. Outras facetas, por favor, lembre processopenalragnarok@gmail.com. Se tiverem dúvidas, porque aí fica inclusive com questões sobre o garantismo esperando para o próximo episódio. Peço desculpas aí pelo alongar, pessoal. A gente botou o propósito de 1 hora e a gente quer seguir esse propósito, porque é 1 hora que o cidadão vai dar uma corridinha na praia, é 1 hora que o cidadão vai malhar na academia. Embora eu tô sabendo, BD, que tem gente ouvindo a gente na velocidade 2, velocidade 1,5, né? Eu falei até que assim, vocês estão fazendo isso? Os alunos da pós-graduação lá da Escola do Ministério Público falaram isso. Eu falei assim, rapaz, vou começar a falar devagarinho agora. Não, mas pelo menos... Aliás, não, vou falar rapidão, porque aí se botar rápido não vai conseguir entender. É que eu digo, se tá ouvindo na 2, tá bom, porque tá ouvindo, né? Não é? Não tem problema não, tá valendo a pena. É brincadeira, pessoal. Então, muito obrigado a todos aí, mais uma vez agradeço a todos os ouvintes, agradeço aí a todo esse retorno que a gente recebe. Reitero aqui o e-mail que o BD já falou, processopenalragnarok@gmail.com. Eu sempre que posso respondo lá os e-mails, e esses e-mails que vocês mandam pra gente, não só os e-mails, mas as mensagens em redes sociais, muitas vezes nos ajudam a pensar nos próximos episódios, né? Mais de uma vez a gente tinha planejamento para falar de uma coisa e mudamos assim por sugestão de ouvintes. Siga-nos nas nossas redes sociais, Guaste_André, Twitter e Instagram, BD Júnior, Instagram e Twitter também. E muito obrigado, saudações alvinegras a todos os botafoguenses, um ano de 2021 maravilhoso a todos, um Feliz Natal, um bom Ano Novo. Nós chegamos aí ao nosso 10º episódio. Reitero os agradecimentos à Fervo Digital pela caneca bacana. Quem quiser olhar, eu vou botar lá no meu Instagram como que ficou legal, até porque tem a imagem do Thor.
Agora que eu fui ver, que legal. Ou seja, né, para quem ouviu a nossa explicação sobre o que significa Ragnarok, tem tudo a ver aí com eu ia falar o direito nórdico. Eu tô ficando doido. Cara, mas é isso. Um Feliz Natal a todos, um próspero Ano Novo. Eu gosto muito do Natal, é uma época de a gente também rever nossos sentimentos, né? Pensar um pouco sobre Cristo, independente da religião que você tenha, e agradecer muito pela lição que ele deu para todos nós, né? Afinal, ele sacrificou a vida dele por nós. Então, é isso. Muito obrigado, saudações bicolores. Se Deus quiser, 2022 vai ser um ano melhor para todos nós. Pro Paysandu também. Valeu. Produção de podcast Fervo Digital.